Bom dia a todos! Estamos começando a primeira edição do Summit Econ, evento com marketing digital para imobiliárias. Primeiro, peço desculpas pelo atraso, pois teve um problema técnico, mas já vamos dar continuidade. Eu sou a Aline Gregorato e estarei com vocês nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, você vai aprender com especialistas como uma imobiliária pode se posicionar no ambiente online com dados de mercados e diretrizes essenciais para ter sucesso nesse canal. E para começar muito bem esse dia, é uma honra poder convidar para a nossa primeira apresentação um especialista diretamente do Google Brasil. Ele soma mais de 11 anos de experiência em estratégias de negócios, atuando em análise de dados, insights do consumidor, marketing e vendas. E para mostrar como empresas que precisam de leads podem captar, seja bem-vindo, Marcos Cury. Muito obrigado, Aline. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco com vocês. Acho que a Aline já me apresentou ali, mas falando um pouquinho de mim, eu sou o Marcos, como ela comentou, 11 anos de experiência, já trabalhei em consultoria estratégica, já trabalhei no varejo, e os meus últimos 8 anos ali trabalhando no Google, principalmente com marketing digital. E a ideia aqui é poder mostrar um pouco para vocês a estratégia que a gente pode trabalhar para a gente poder fazer da melhor maneira uma jornada do consumidor no digital, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Por que a gente está falando aqui um pouco da jornada do consumidor, da jornada do cliente e por que ela é tão importante? O primeiro ponto é que o consumidor, ao longo desses últimos anos, ele se transformou, ele mudou bastante, né? Ele está cada vez mais interações, em mais momentos diferentes, em dispositivos diferentes e em lugares diferentes. Pensa vocês, né? Vocês mesmos, vocês pesquisam no celular, depois vocês vão para o desktop, vocês pesquisam em casa, depois vocês vão procurar o imóvel fisicamente lá. Então, tudo isso daí, ele acaba mudando para vocês pensarem como é que faz esse tipo de estratégia. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai englobar essa estratégia da melhor maneira possível. O segundo ponto que a gente fala é que, mudando aqui, é que também as preocupações do consumidor mudou ao longo dos últimos anos, né? A privacidade dos dados, ela está cada vez mais importante. Quem nunca entrou num site e teve que dar o aceite ou não de compartilhar suas informações. Então a gente está vivendo uma nova realidade nesses últimos anos e é algo que a gente vai ver cada vez mais forte ali, 2022 para frente, de como é que a gente consegue trabalhar nesse cenário em que ficou mais difícil a gente poder achar esses clientes ao longo da jornada, tá? E aí, para isso, para a gente poder fazer essa forma de crescimento, a gente vai trabalhar em 4 pilares aqui. A gente vai estabelecer os objetivos, então, como é que a gente quer trabalhar esses leads no digital. A gente vai se preparar, então, com essa nova parte ali de privacidade de dados, como é que a gente tem que garantir que a gente está conseguindo ver toda a fotografia disso. E aí a gente vai começar a entrar em ação e rodar para a gente poder começar a gerar lead para vocês, para a gente ter o máximo do crescimento possível. Tá bom? Vamos lá. Estabelecer um pouquinho os objetivos e determinar o investimento. 2 segundinhos, gente. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Então, a gente vai estabelecer os objetivos para determinar o investimento. O primeiro ponto que a gente tem que ver é qual ponto do lead a gente vai querer trabalhar, né? A gente tem o ponto da gente, desde o nosso lado esquerdo aqui, que a gente vai só o lead, a gente gerou o lead, viu o formulário, via tudo, né? Mas também a gente tem outras camadas que a gente tem que pensar o que a gente vai querer olhar. Tem a parte do lead qualificado, então a gente já viu o lead, já foi para o marketing, já trabalhou ele de uma certa maneira. Já tem o lead de vendas, então a pessoa lá já visitou o imóvel, já viu alguns imóveis, não necessariamente ela fechou não, e a transação fechada. Cada um desses leads tem uma quebra, né? E cada um deles tem uma taxa de conversão diferente. Consequentemente, a gente tem valores, né? Então, no final das contas, a gente tem um valor de transação ali, só para brincar aqui, para simular, de R$ 3.200 ali na transação, né? Ele fechou um aluguel, tudo, então ele tem esse valor aqui de transação. Só que, quando a gente vai ver só trabalhar só o valor do lead, a gente está falando, a gente quer um custo por lead de R$ 20. Então, você faz a conta reversa. O que é importante aqui, quando a gente vai pensar em falar numa estratégia digital, é qual é o valor de fato que a gente está olhando. Então, qual dos 4 pontos a gente vai querer importar para o nosso mundo digital para a gente conseguir ter toda a
o machine learning, toda a parte de inteligência de dados trabalhando com vocês. Então, vamos lá. Reformulando. Tem desde o primeiro degrau que a gente vai ver só geração de lead, ou a gente vai a transação fechada. Quanto mais sinais vocês colocarem para dentro do Google Ads, quanto mais sinais vocês colocarem para dentro das suas campanhas de marketing, maior a taxa de retorno que vocês vão ter no resultado de vocês, tá bom? Por quê? Porque a gente quer mudar um pouco a mentalidade, a gente quer sair da quantidade e trazer mais qualidade nesses leads. Então essa é a primeira grande mensagem que a gente quer passar para vocês, tá? E por que a gente fala isso, né? Que quando a gente começa a importar as conversões do offline, ou seja, aquela pessoa que de fato fechou, seja uma compra de um apartamento, seja um aluguel, seja qualquer outra frente, a gente vê que a gente tem em média 20% no aumento da receita da companhia e 30% no aumento do custo-benefício. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar com dados mais reais, a gente começa a ver de fato com aquilo que de fato está impactando o negócio de vocês. Então por isso que a gente fala que é tão importante vocês olharem todo o funil para poder trabalhar. Pô, legal, mas como é que eu vou fazer esse tipo de conta? Olha, tem uma ferramenta aqui em inglês do próprio Google, que é essa parte calculadora aqui, então a gente sugere vocês pesquisarem mesmo no Google ali, que é a calculadora de bid, que ela vai fazer essa conta reversa para vocês, vai ajudar. Então isso aqui já é o primeiro passo para poder vocês ajudarem a saber qual que é o custo do lead por vocês, para vocês poderem começar a montar as campanhas que vocês devem trabalhar. E aí, pô, legal, já sei qual é o meu custo do lead, já sei como é que eu vou fazer isso, agora eu preciso me preparar. E como é que eu vou me preparar para isso? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que falar, por que a gente tem que se preparar, né? 48% dos consumidores, eles acabam tendo cada vez mais preocupação com a privacidade dos dados. Então a gente tem que pôr isso em consideração. E também as marcas também começam a falar que elas também estão mais preocupadas com isso. Então a gente tem que garantir que esse pilar de privacidade ele está sendo cumprido. E por que isso? Porque antes, vamos lá para o nosso lado esquerdo aqui, quando a gente preenchia 6 formulários, a gente conseguia ver as 6 pessoas que estavam com a privacidade de dados, ou seja, aquelas pessoas que falam que não querem compartilhar dados, que não querem, que vão usar uma aba anônima, qualquer outra frente, dos 6 que preencheram, vocês só vão começar a ver 4, né? Só como um exemplo aqui que a gente está falando. Então a gente tem que garantir que a gente consiga de fato ver essas 6 pessoas. Para quê? Para a gente poder usar a lista de remarketing, para a gente poder começar a usar estratégias de alcançar novas audiências e assim sucessivamente. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso compartilhando melhor os dados, que eu vou falar mais para frente. A gente vai fazer isso daí também atribuindo um melhor valor. Então, como é que a gente faz a melhor estratégia para, de fato, fazer um peso de medidas ali para a gente poder fazer isso? E a gente vai fazer um pouco de maximizar o valor, que a gente fala que é usar automação, que é o que eu estou falando aqui o tempo todo, que é a machine learning, que é usar todo o algoritmo do Google para trabalhar a favor de vocês, tá? Então, compartilhar dados, o que a gente fala, né? Aí eu vou entrar, prometo para vocês que é a única parte técnica que eu vou entrar para vocês, mas a gente fala aqui que um ponto muito importante no site de vocês é vocês terem a G-Tag. O que seria isso? A G-Tag, ela basicamente, ela garante que você vai coletar o maior número de informações possíveis para você ter daqueles 6 formulários que você está vendo, você conseguir mensurar as 6 da melhor maneira possível. Então, o que essa G-Tag, que aí você começa a trabalhar com conversões otimizadas, né? A G-Tag, ela permite você trabalhar com isso. O que isso te dá? Você começa a recuperar as conversões que você não estava vendo antes, você começa a ter mais precisão, então quanto mais dados você tiver, mais informação você tiver, melhor os algoritmos do Google, eles vão trabalhar ao seu favor. E a gente vê que no longo prazo, você consegue melhorar em 3,5% a mediana na taxa de conversão. Por quê? Porque você está vendo, como eu falei, né? Como você está vendo mais pessoas, você consegue ser mais preciso, consequentemente você consegue trazer mais resultado. E esse círculo, ele é virtuoso, ele continua rodando, tá? Então, o primeiro pilar que a gente fala, garanto que vocês estão usando conversões otimizadas para na geração de leads, vocês consigam ver todos os clientes de vocês. Tá? Legal. Como é que a gente consegue ter, então, assim, o máximo do máximo do supra-sumo? A gente usar a tag de conversão, né? A gente usar as conversões otimizadas,
a gente importar as conversões offline. Então, como eu falei, vamos trazer aquelas pessoas que converteram na imobiliária de vocês, a gente trazer essa informação. Pode ser um e-mail, pode ser qualquer código, para a gente poder fazer esse plug e a gente conseguir ter mais informações. Também tem a parte de modo de consentimento de compartilhamento de dados, que é o que a gente falou dos sites ali. E, por último, a gente usar o Google Analytics 4, que traz toda a automação no melhor do melhor do melhor, para vocês terem um melhor resultado. Então, esse é o estado da arte de como vocês podem fazer isso. Mas, como falei, esses dois aqui, que é o tag de global de conversão e conversões otimizadas, é o primeiro pilar para vocês poderem fazer isso. E eu prometo que é a única hora técnica que eu vou entrar aqui com vocês do ponto de vista de digital. E aí a gente começa a falar atribuir valor. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Nem todo cliente tem o mesmo valor. E eu vou dar o exemplo de carro aqui, depois a gente faz o exemplo com imobiliárias, né? A gente tem 3 clientes que fizeram a mesma busca, melhores carros de 2022. Né? O cliente 1 é só um adolescente que é fã de Velozes e Furiosos e só quer um plano de fundo para o celular. Então, o valor dele é de R$100. Né? Tem um outro que é melhores carros de 2022, que é pai e mãe de primeira viagem, e eles estão de fato procurando um veículo para poder viajar. Então, a probabilidade dele comprar um carro é bem grande. Então, eu vou pagar um pouquinho mais caro por ele, R$300. E a outra é uma executiva, né, que gosta muito de carro, já pesquisou muito sobre carro, acabou de ganhar o bônus dela e ela quer gastar num carro. Então, essa daí vale mais ainda, vale R$500. Então, você pode ver que dentro da mesma busca a gente tem vários comportamentos. Como é que a gente pode trazer esse paralelo ali para a imobiliária? Então, apartamentos em São Paulo. Pode ter desde aquele que é o universitário que está procurando uma kitnet de 70 metros quadrados, até aquela família com 3 filhos que precisa de um apartamento de 4 quartos e o ticket médio é muito maior. Então, a busca é a mesma, mas a intenção por trás dela é diferente. Então, a gente tem que saber fazer estratégias para a gente poder trabalhar isso de uma nova maneira. E como isso? Usando lances automatizados para a gente poder saber esse tipo de cliente, né? O Google, quando a gente vai fazer um lance na automação, a gente lê mais de 70 milhões de sinais diferentes. Então a gente tem que levar isso em consideração. E aí, um pouco que a gente fala aqui, né? A gente trouxe 4 clientes só para exemplificar. O cliente A e B, eles têm um custo, ou seja, eles têm um valor muito alto, mas vocês podem ver que no lance, né? O que eu estou disposto a pagar por ele é abaixo do que ele de fato vale. Então, não vou falar com esse cliente. Em compensação, clientes C e D, eles não são clientes tão bons, então eles têm um valor relativamente baixo, e eu estou disposto a pagar mais caro por eles do que de fato está. Então, quando a gente não usa essa parte de lances automatizados, a gente tem esses tipos de ineficiências. E também o que a gente fala é que quando a gente começa a usar o valor de fato, não só o do lead que a gente estava falando lá, mas sim o valor da transação final, a gente consegue cada vez mais ter mais sinal para isso, para vocês poderem ter o lance mais preciso para essa maneira, tá? Então, quando a gente começa a colocar o lance com base no valor de vocês, a gente consegue ter uma máxima eficiência para estar de acordo com o objetivo de negócio de vocês. Vocês podem falar, eu não consigo trazer isso, eu não tenho esse tipo de informação muito bem feita. Não tem problema. A gente pode voltar uns passos atrás e falar, então, eu não tenho o valor final da transação, mas eu tenho todo mundo que acessou meu site, eu tenho todo mundo, e vocês vão pôr de acordo com aquilo que vocês tiverem de mais relevante para o digital, para aí a gente, toda a parte de automação, poder trabalhar em favor de vocês. Tá bom? E aí a gente brinca, né? Foi o que eu falei aqui, quando a gente vê uma fotografia maior, a gente vê na parte de cima aqui, que são as conversões online, né? São os visitantes engajados, são aqueles que visitaram o site de vocês, foi na imobiliária, escreveu na newsletter, né? Fez o folheto, tem o download do folheto, até eles começarem a fazer. Por exemplo, se ele ligou para vocês, se ele preencheu um formulário do site de vocês, né? Se o seu time de marketing ou de vendas já entrou em contato com eles, ou até parte da transação. Então, vocês vão definir qual desses critérios vocês vão querer usar para dar de sinal, e aí vocês podem pôr o valor mais preciso possível. Então, tem desde o cara que entrou no site de vocês, até o cara que de fato comprou. E aí, eu acho que essa daqui é a primeira provocação aqui, que qual desses pontos vocês vão querer dar de sinal
para a gente poder trabalhar, tá bom? E aí a gente começa, de fato, a implementar a automação. Então, a gente já sabe como é que a gente faz a parte de dados, a gente já definiu como é que a gente vai atribuir os valores, e aí a gente vai implementar a automação, né? O primeiro ponto, como eu falei, assim, o básico do básico, a gente tem os lances inteligentes lá, que a gente usa toda a parte de inteligência. Quando a gente vai subindo para cá, a gente vai com o valor de receita, né? Então, é o valor do imóvel, é o valor absoluto dele, é só do aluguel, e aí vocês podem chegar até no estado da arte, que a gente gosta de trazer aqui, que é da maturidade, que às vezes é a margem, às vezes um produto de vocês, então aquele imóvel, vocês têm uma margem um pouco maior do que um outro imóvel. Então, por mais que o valor seja igual, muitas vezes vocês podem ter lucros diferentes. Por que não colocar esse sinal? Já que você vai ter mais lucro nesse apartamento, vamos colocar mais sinal para esse apartamento para vocês poderem trabalhar. Então, isso daqui são formas de vocês poderem colocar cada vez mais qualificação no lead de vocês, cada vez mais informação nas campanhas de vocês, para aí deixar toda a automação do Google trabalhar no favor de trazer resultado. Tá? E aí a gente brinca, por que a gente fala isso, né? Porque quando a gente fala na pesquisa ali, os lances inteligentes, vocês veem que tem esses risquinhos ali em volta em volta do círculo, que é um pouco isso, né? São as intenções das pessoas. Tem pessoas que estão com mais ou menos intenção ali. Então, o que a gente fala? Assim, seja o mais amplo possível. Quando a gente fala de imobiliária, a gente fala que, assim, é muito difícil se acertar na mosca, né? Então, que é o termo específico, mas sejam o mais amplo possível na hora da pesquisa. Então, apartamentos em São Paulo, apartamentos em Marília, apartamentos no Rio de Janeiro, mas coloquem toda essa informação, porque o Google vai saber que aqueles que estão pesquisando apartamentos em São Paulo, quais são aqueles que de fato têm propensão a comprar, versus aqueles que só estão zapeando por aí, olhando apartamentos sem necessariamente comprar. Então, deixa toda a ferramenta, toda a inteligência por trás trabalhar sendo o mais amplo possível. Tá? E aí eu trouxe essa frase aqui que é só para brincar, né? Que é uma frase do ex-vice-presidente da GE. Então, o ser humano, né? Somos seres emocionais em busca de relevância, que é correspondência em ampla. Então, a pessoa não necessariamente ela sabe o que de fato que ela quer. Com contexto. Então, a pessoa, é o contexto, como eu falei lá, do lance de carros. Então, cada um tem um contexto diferente. E uma conexão, que é o criativo. Então, tenham criativos também para a pessoa se conectar com a imobiliária de vocês, para a pessoa falar assim, pô, por que eu vou falar com ela e não com a outra? Não é só necessariamente preço, não é só necessariamente uma foto diferente, mas é o que de fato vai fazer vocês se diferenciarem ali para vocês poderem se destacar na frente dos consumidores de vocês. E agora a gente começa a entrar em ação, tá? E aí agora a gente entra um pouquinho nos produtos do Google. Geração de lead, a gente tem ferramentas que é formulário de geração de lead. Ele vai aparecer na pesquisa de vocês, vai aparecer no Gmail, vai aparecer no YouTube, vai aparecer em outros formatos do YouTube. Tudo isso, eu brinco que esse daqui é o primeiro passo. Então, se vocês quiserem começar a entrar no Google, use essa parte de extensão de formulário de lead para vocês poderem trabalhar. Você vai falar assim, pô, Marcos, eu já faço isso, eu quero buscar o a mais. Legal. Quando a gente fala em geração de leads, a gente também fala que você também já está capturando essa demanda existente, agora como é que a gente vai criar essa nova demanda? E o melhor lugar para a gente poder criar essa nova demanda é buscar consumidores que ainda estão pesquisando outras frentes. Então, pessoas que muitas vezes já estão vendo, vamos dizer, sites de decoração, já estão vendo coisas de imóveis, não necessariamente ele já fez a busca do apartamento para alugar e tudo mais, mas ele já está com essa intenção de compra. E aí você pode falar com essa pessoa nesse outro momento. E quando é que você faz isso? Usando anúncios de vídeo e de formatos de discovery, que é no momento que a pessoa está ou navegando na internet ou vendo vídeos, e consequentemente você pode começar a falar com essas pessoas nesse momento para poder ter um maior engajamento, né? E quando a gente fala que a gente usa esses dois formatos juntos, a gente vê que a aceitação dos criativos e da marca, ela aumenta 2,7 vezes mais, a consideração delas aumenta 2,2 vezes mais, e a intenção de compra é 1,4 vezes mais. Vai lembrar, óbvio, a pesquisa ela vai sempre dar performance para vocês, mas se vocês quiserem expandir a demanda, trazer novas demandas, vocês precisam gerar novos negócios,
Esses são os formatos que vão garantir que vocês consigam falar com novos clientes, com novos mercados ou com outros lugares. Então, tá tendo um lançamento de um novo empreendimento em uma região que vocês nunca trabalharam, talvez esse seja o melhor formato, porque vocês vão falar com pessoas que vocês nunca tinham falado antes. É uma base de clientes que vocês nunca tinham falado. Talvez para vocês poderem explorar, esse seja um bom cenário para isso. Tá bom? Então, o que a gente sempre reforça é, vocês têm que estar presente em todas as etapas da jornada do cliente, tá? Seja no YouTube, seja na pesquisa, seja quando ele está navegando na internet, porque como a gente falou, o consumidor está cada vez mais complexo, né? Ele não está só na pesquisa, só no YouTube, ele está em todos esses canais. E aí a gente chega para o último ali, para a última etapa, que é para você avaliar e você expandir, né? Como a gente falou, vocês foram montando todos os pilares de fundamento ali, né? Vocês definiram qual é o lead que vocês querem, vocês definiram quais são os objetivos de negócio que vocês vão querer trabalhar, e aí agora a gente tem que começar a rodar e pilotar isso, né? E o ponto que a gente fala muito é teste. Então, definem os indicadores com vocês, com a gente de vocês, falem com eficaz, e comece a gerar volume. Vamos testar, vamos fazer novas expansões, vamos começar a ver se o teste por lucro nesse imóvel vai dar certo para a gente poder expandir para outros imóveis. Vamos começar a ver para vocês poderem começar a pilotar a campanha de vocês e, consequentemente, dar o melhor resultado. Tá bom? Então, esses foram os 4 pilares que a gente falou. Como a gente disse aqui, a ideia é só mostrar para vocês como é que a gente podia trabalhar o lead. Tem N formas diferentes. Isso daqui foi só uma pincelada. A Eficaz, ela consegue muito bem mostrar como é que a gente começa a aterrissar isso daí para vocês poderem definir uma estratégia digital, e espero que tenha sido bastante útil e abertamente de todos vocês. Obrigado, viu? Marcos, muito obrigada. Realmente um conteúdo muito enriquecedor. A gente pode ver como que é importante a presença no digital, né? Se você não está no digital, com certeza seu concorrente vai estar ali captando lead. Então, assim, te agradeço muito por esse tempo conosco, tá? Muito obrigada. Até mais.